Estamos de volta com o programa Pense Saúde, hoje falando de doença celíaca e sensibilidade ao glúten. E você já sabe, para participar basta ligar para a gente ou mandar e-mail. Lembrando que o telefone é 3209-0119 e o e-mail é saude@tvhorizonte.com.br. Participam do debate de hoje o gastroenterologista Dr. Célio Jefferson Salgado e também o gastroenterologista pediátrico Dr. Luciano Amedê Perê Filho, ambos médicos cooperados da Unimed BH. As possíveis complicações da doença celíaca são muitas e nós vamos falar sobre ela, principalmente quando o glúten não é retirado da dieta. E muitos acreditam que não conseguem viver sem comer os alimentos que contêm glúten. Mas quem leva essa recomendação a sério recupera a saúde. Nós vamos conhecer então as histórias de duas pessoas que sofreram com os sintomas, mas superaram o problema. A design de interiores, Maria Carolina Faria, e o empresário Henrique Guatimozin Neto. Vamos conferir. Carolina apresentou os sintomas da doença celíaca muito cedo e conta que o período que mais sofreu foi no começo da adolescência. Demorei para crescer, o meu estirão foi, que costuma ser aos 14 anos, o meu foi aos 16. Eu tive sérios problemas de irritabilidade, de falta de concentração. E existem vários estudos hoje que realmente comprovam que isso são consequências da doença celíaca. E eu fui uma criança que todo mundo falava, Carolina, não presta atenção na aula. Mas é porque como eu comia escondido, né, as coisas que eu não podia, eu tive várias consequências. Apesar de se lembrar da adolescência, Maria Carolina não se lembra da vida antes da doença celíaca. Foi diagnosticada nos primeiros anos de vida. Mas sua mãe conta como foi árdua a descoberta da sensibilidade da filha ao glúten. No dia seguinte do aniversário de 1 ano da Carolina, ela começou com uma diarreia. E a gente achou que seria normal, porque tinha comido docinho, chocolate e tal. Ela tinha 1 aninho só e não estava acostumada com esse tipo de comida. Só que essa diarreia foi se prolongando, piorando. E ela entrou num quadro de desnutrição e desidratação. Aí o intestino inchou muito, ela ficou com uma característica que é muito comum, né? A barriga muito grande, que até no interior às vezes as pessoas falam, né? Que é barriga d'água, essas coisas. E depois a gente veio a descobrir que na verdade essa barriga d'água que todo mundo fala é a doença celíaca. A gente fez o diagnóstico depois de biópsias e muitos exames e foi diagnosticada a doença celíaca. Ele explicou pra gente o que era, que a gente não precisava preocupar, que só com a dieta ela ia recuperar. E foi incrível a diferença, porque ela passou a ter uma dieta sem glúten e ela em uns 3 meses ela recuperou. Hoje, ela tem uma alimentação balanceada e faz um acompanhamento multidisciplinar. Ela garante que encontra qualquer alimento que precisa nas lojas especializadas no comércio de produtos livres de glúten. A partir disso, fomos em busca de locais como este. E foi então que encontramos o proprietário de um destes estabelecimentos. Coincidentemente ou não, Henrique Guatimozin também é celíaco. E foi justamente por isso que decidiu abrir a franquia Mundo Verde. Descobri em 2013 a doença celíaca num exame de rotina da diabetes. O diabético tem uma grande chance de ser celíaco por ser uma doença autoimune, assim como a doença celíaca. Então, no exame de teste, eu fui diagnosticado com a doença celíaca. O processo foi um pouco complicado no começo. Eu achava que ia ser o fim do mundo. Eu ia ter que parar de comer tudo, parar de comer em restaurante, casa de amigo, festas. Mas depois eu vi que, tomando cuidado e percebendo o que eu posso comer ou não, a gente acaba ficando mais tranquilo. E hoje em dia são muitas opções, né? Bom, eu gostaria que vocês comentassem. Antes a gente viu aqui, doutor Luciano, 2 exemplos. Uma pessoa que, com 1 ano, a mãe dela já viu que ela tinha essa intolerância. E o Henrique, que descobriu agora, há pouco tempo, né? Depois de adulto. Porque você tinha comentado desde o início que existe essa predisposição genética. Então, não necessariamente é na infância que vai se manifestar? No caso dela, teve uma forma clássica da doença celíaca. Depois do desmame, depois da suspensão do leite materno, é que geralmente se faz a introdução do glúten. No Brasil, vai em torno aí de 4, 5 meses de idade. Vai através do macarrãozinho ali na sopa, um biscoito, já começa a introduzir o glúten. E para o aparecimento dos sintomas, é muito variado.
isso aí, de pessoa para pessoa. No caso dela, foi com 1 ano que a mãe notou uma irritabilidade, que faz parte do quadro, diarreia crônica, Dela chegou uma distensão abdominal, uma desnutrição intensa, é a forma clássica da doença. Nem todas as formas de apresentação é dessa forma foi apresentada, né? Existem formas com poucos sintomas. A baixa estatura, por exemplo, pode ser só baixa estatura. Certo. Inclusive, é mais comum ser causado pela doença celíaca do que das próprias doenças endocrinológicas. Porque a primeira coisa que todo mundo pesquisa é a deficiência de hormônio, né? Deficiência de hormônio de crescimento. Tem que ser pesquisado os anticorpos como triagem desses anticorpos. E também em algumas outras situações. Por exemplo, crianças que têm alterações cromossômicas, por exemplo, síndrome de Down, tem uma incidência maior. A síndrome de Turner, que é uma outra doença cromossômica. Doenças autoimunes, por exemplo, o diabetes tipo 1. Que é o caso do Henrique, né? Tem que ser pesquisado quando se faz o diagnóstico e dos primeiros 3 anos, anualmente, com os anticorpos. Depois, se não tiver, pode ser em torno de 3 em 3 anos ou se tiver sintomas. E um dos sintomas do diabetes pode ser, às vezes, o controle difícil da glicemia. Então, não consegue o diabético não consegue controlar muito bem a glicose, uma né? das suspeitas pode ser, porque leva uma dificuldade nessa absorção dos alimentos, você não consegue controlar dessa parte da alimentação. Certo. O doutor Luciano deixou bem claro aqui, então, alguns sintomas mais específicos, distensão abdominal, essas carências nutricionais pela não absorção, né, por causa do intestino. E quais seriam, então, outros sintomas, às vezes até mais inespecíficos? O que a gente vê, principalmente nos adultos, é a manifestação da doença celíaca de uma forma diferente desta clássica, com distensão abdominal, diarreia, irritabilidade, perda de peso, desnutrição. Muitas vezes o adulto se manifesta com doença celíaca por uma anemia crônica. Uma anemia por deficiência de ferro, às vezes de vitamina B12 associada. Mas e que não vai melhorando com a terapia. Melhora, volta a piorar, trata, melhora, volta a piorar. E a pessoa leva a vida se tratando, né, de anemia crônica, mas tem que se pensar nisso. Tem que se pensar em doença celíaca também. Teoricamente, é a manifestação mais comum no adulto. Uma anemia. A anemia, além de outras situações. Nós temos que lembrar também da história ginecológica da mulher, em que podemos perceber, às vezes, depois do diagnóstico já feito, olhando assim para trás, nós vamos descobrir que a primeira menstruação foi um pouco mais tarde. A gente viu ali no exemplo da paciente celíaca, o estirão de crescimento dela foi um pouco mais tardio. Ela pode ter uma primeira menstruação mais tardia, pode ter uma menopausa mais precoce, pode ter dificuldades para engravidar e, às vezes, até abortos espontâneos mais frequentes sem causa aparente. E sem descobrir, sem ter essa relação com a doença celíaca. E parece que há alguns trabalhos na área da ginecologia e obstetrícia que se fala também até da incapacidade de engravidar, da infertilidade, vamos dizer assim, autoimune. Aí olha aí o link entre uma infertilidade autoimune e outras doenças autoimunes, como diabetes, doenças da tireoide, como doença celíaca. Aí vem o que a gente viu aqui. Então, ela pode se manifestar em qualquer idade, porque a gente imagina que, já que é uma intolerância, um processo até do organismo rejeitando um alergênio, um ingrediente, puxa vida, é uma coisa que vai se manifestar na infância, no início dela, mas não pode ir lá na fase adulta e depois? Pode ser que apareçam os sintomas mais evidentes. A dúvida que se tem é que se esses pacientes já não teriam essas alterações há muitos anos, desde a infância. Por exemplo, poderia ser uma estatura que ele poderia atingir e não atingiu, e vai passar despercebido, vai achar que é normal. Ou às vezes um desconforto básico que ele achava que era por um outro motivo qualquer. Um empachamento, né, uma distensão. E hoje em dia são queixas bem frequentes, né? Você vê que os sintomas são muitas vezes até inespecíficos. Então, quase que uma brincadeira, quase tudo você pode pensar que seja doença celíaca. Ok, a pessoa fez
o diagnóstico, de alguma forma ela chegou e fez esse diagnóstico, fez a biópsia e foi constatado então que a pessoa tem doença celíaca. A gente viu na matéria que ela retirou o glúten. Mas além dessa conduta dietética, qual que seria o controle após esse diagnóstico ou a importância desse controle, doutor Célio? Eu acho que é uma situação que a gente percebe que é muito importante, porque muitas vezes o celíaco faz o diagnóstico, retira o glúten, acha que já entende como lidar com isso e abandona um pouco o controle médico, some e aparece na hora das complicações. Então, o que deve se fazer? A gente sabe que, uma vez que existe um diagnóstico feito através dos exames de sangue alterados, através de uma biópsia alterada, a biópsia vai demonstrar no futuro, caso seja feita uma endoscopia, alguma melhora. Não necessariamente uma melhora total, mas, por outro lado, se há os exames de sangue, os anticorpos positivos, são eles que nós vamos utilizar para o controle da boa resposta ao tratamento. Assim como o diabetes faz exame de sangue para ver se a glicose está sendo controlada, sim, a pessoa com doença celíaca também precisa fazer um exame para saber se aquela dieta que ele está fazendo está conseguindo controlar o nível de anticorpos. O que se espera? Em mais ou menos 6 meses a 1 ano após o início da dieta sem glúten, espera-se que esses anticorpos estejam negativos. É claro que alguns vão negativar os exames antes dos 6 meses, outros depois de 1 ano. Mas então deve-se fazer, pelo menos com 6 meses após o início da dieta, novos exames de sorologia, que são aqueles exames dos anticorpos para a doença celíaca. Com 1 ano também, há uma tendência de queda progressiva até normalização. Agora, qual que é a importância daquele controle após essa negativação? É detectar pequenas alterações, pequenos desvios de conduta na dieta e contaminações por consumo inadvertido e inconsciente do paciente. Às vezes a pessoa está achando que está fazendo uma dieta sem glúten, mas está comendo coisas, por exemplo, em determinados locais ou restaurantes que podem ter contaminação. Um controle bem feito pode demonstrar isso. Daqui a pouco a gente fala sobre isso e parece que o doutor Luciano também quer comentar, mas no próximo bloco, tá certo? Nós hoje estamos conversando sobre doença celíaca e mais uma vez eu faço aqui o convite para você participar desse bate-papo com a gente, com a sua dúvida, pergunta, comentário ou até mesmo o seu depoimento. É só ligar 3209-0119 ou mandar e-mail para saúde@tvhorizonte.com.br. O intervalo é rápido, voltamos em instantes.